hoje o Face a Face está com um convidado muito especial, particularmente para mim, né? Que é o Souza, jogador do São Paulo Futebol Clube. Outra coisa que também é super importante para mim, né? Você vê como Deus encaixa tudo. E hoje a gente está aqui na casa dele e da esposa da Dani Pitt, que vai revelar porque que ela é a Pitt, né? Para a gente estar podendo falar um pouco não só da carreira dele, mas principalmente para estar falando da conversão dele. Então a gente vai começar esse primeiro bloco falando da sua vida, da sua conversão, daquilo que Deus põe no seu coração que realmente é legal para quem está em casa ouvir. Porque às vezes a gente está entrevistando e a pessoa fala e todo mundo pensa, pô, Deus foi legal para ele, né? Ele precisou de Deus por ter passado algum tipo de dificuldade, mas isso, de repente eu não. E não é bem assim. Por exemplo, hoje você é um jogador consagrado, um jogador de um dos melhores times do mundo e continua firme aí com Deus, né? Como é que foi essa sua trajetória, essa sua carreira? Se bem que você é novo, né? Não acabou nada. Você é um menino novo, né? Foi legal porque, graças a Deus, eu sempre tive o evangelho dentro de casa, de berço. Minha mãe sempre me levava para a igreja, mesmo que a força ela me carregava. E aí isso criou um hábito em mim, então eu sempre, todos os domingos eu ia à igreja com minha mãe, e dia de semana sempre que dava eu ia também, até que eu comecei a caminhar com minhas próprias pernas. Então já com uns 14, 15 anos eu já ia com frequência, sozinho, já não morava mais em casa, morava no clube do Vasco, morava com os companheiros. Você foi morar no Vasco novinho, né? Fui morar no Vasco com 11 anos. E a vida no Vasco não era fácil, né? Não, nem um pouco, até porque com 11 anos você sair de casa, primeiro que para a mãe não é fácil deixar seu filho sair, ainda mais sendo filho único, que eu sou, e depois naquele meio eu era o mais novo de todos, porque só podia morar a partir dos 12, e abriram uma exceção para mim, porque senão não teria como eu ficar Morava vivendo. quantos em cada quarto? Em cada quarto eram 6 beliches, cada quarto eram 12, e tinha uns 7 quartos, mais ou menos. Aí ia de 11 anos até 19 a 20. E aí cada quarto era uma categoria. E essa fama que um futebol, quando você entra assim, fica um tentando queimar o outro? Não, eu acho que... Na peneira? Não, na peneira não é nem queimar, esse tipo de você coisa. tenta se destacar. Mas assim, o relacionamento dentro lá, onde você morava, não posso nem chamar de CT aqui. Não, lá CT é bom, né? CT é o de São Paulo. É, do São Paulo. Então, isso que eu tô querendo dizer, no Vasco a coisa era mais precariazinha. Sim, era Como é que você difícil. Sobreviveu a essa... fala das dificuldades que você passou. A peneira mesmo, eu passei de primeira. Logo no meu primeiro treino, eu fui você chamado... era bom de bola. Eu fui chamado para federar, que eles falam, né? Que é para você fazer parte do clube. Mas a cada categoria, cada ano que você passa, é como se fosse uma peneira. Você tem que ir se destacando para ir passando de categoria, de 12 para 13, 13, 14 até... E é sempre... Eu perdi inúmeros amigos em relação a isso. Cada categoria ficava uns 5 que eram mandados embora, que eles achavam que não tinha mais... E a gente ia subindo degrau em degrau até chegar nos juniores, que é antes do profissional, até chegar no profissional. Você sempre jogou na mesma posição? Sempre joguei na mesma posição, de volante. Você nunca tentou outra coisa? Não, sempre ficou de nunca volante? tentei. Na verdade, eu cheguei no Vasco pelo meu tamanho de zagueiro. Porque eu era alto e eu cheguei de zagueiro. Só que meu treinador na época, que era o Zeica, ele pediu para eu adiantar, porque eu tinha um pouco mais de qualidade do que zagueiro mesmo sendo um pouco alto. Joga mais à frente, que vai se dar bem e tal. Cheguei lá como Joseph, ele já mudou meu nome. Não, Joseph não é nome de jogador. Tira esse negócio aí. E aí botou, vai seu sobrenome. Eu falei, tem Souza. Então vai ficar Souza. Aí ficou Souza e tá até hoje. É verdade. Depois de você passar essa fase e você entrar na adolescência, como é que ficou a tua cabeça em relação às coisas da igreja? Com certeza, toda a molecada indo para... balada, como isso era um outro ponto que foi bom eu ter tido a base da minha mãe, porque por mais que naquele meio é quase impossível você não se corromper, porque você está ali no meio de todo mundo, mas sempre eu lia a Bíblia, eu ia na igreja, às vezes eu saía com os meninos, só que eu não conseguia você chegava
aprontar lá com a galera? Ou você ficava só analisando? Analisando, tentava fazer... Se dá bem também. Se dá bem e tal, mas eu não conseguia ficar naquilo. Eu voltava, ia pra igreja, convidava os meninos pra igreja, enfim. Era aquela coisa de ir pra balada e ficar atormentado. Atormentado. Então, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Isso sempre me incomodou muito. Mesmo com 17 anos, aí que eu meio falava, agora eu vou aproveitar um pouquinho a vida. Fiquei 17 até os 17 e meio. Né? Desviou 5 meses. Desviou 5 meses. Mas até nisso, isso ficava me atormentando porque não era realmente, como eu falei, eu cresci no Evangelho e aquilo me incomodava e eu não conseguia ficar feliz. Fora ter crescido no Evangelho, por ser jogador e você ser um atleta e ter que estar sempre com o físico em forma, isso é uma coisa que eu queria entender. Não rola um peso, uma culpa, assim? Tipo, quando vai pra balada e no outro dia tem que acordar às 5, tipo... não rola nem peso. Quando você é novo, quando você é novo, tá nem aí, não né? por isso. Quando você é novo, você tem muito gás. Você não tá nem você aí. não sente nada. Não, você pode chega dormir a 5 da manhã e vai treinar de manhã. Você tá com 17, 16 anos. Quando você começa a ficar um pouco mais velho, porque às vezes a gente vê e fala, pô, mas o cara não apareceu no CT, daí viram ele na balada, o jogador tal. Daí você fica pensando, pô, mas o cara não vai ficar cansado. Não, e hoje em dia, com o futebol que está muito mais evoluído do que aquela época, está muito mais pegado, até para os moleques mais jovens, assim, você tem que ter um pouco mais de responsabilidade, porque hoje em dia o futebol mudou muito. Antigamente tinha negócio de qualidade, hoje é muita força. Você está usando o físico, vira e mexe, morre um em campo, dá um piripaque. Porque vira e mexe, o esforço, tá do nada, cai duro, porque o esforço realmente é muito grande, você tem que estar com um físico muito bem preparado, senão não aguenta. Antigamente tinha essa parada da habilidade, né? Rivelino. O cara tinha aquele negócio. Mais tranquilidade. Mas você não acha que isso se perdeu um pouco? Não só porque tem que ter condicionamento físico, e todo mundo corre muito, né? Você jogando no campo, parece que você tá correndo de alguém, né? Se você correr atrás do diabo, ele tá ferrado. Correndo de alguém, correndo atrás de alguém também, sempre. Não parece, cara? É um pau, é uma correria, é uma coisa alucinante. Mas fora isso, assim... Você não acha que também, como ficou tudo muito agressivo, o cara às vezes até tem medo, tipo, de querer fazer uma graça? Eu acho... Tipo assim, se eu for tentar fazer uma jogada individual e os caras vão quebrar minha perna, ou se eu der uma bica pra fora, vai ficar todo mundo me xingando. Quem mandou você fazer isso? Um pouco mais de peso, né? De você não ficar arriscando tanto como era antigamente, porque antigamente o arriscar era normal. Hoje em dia... As pessoas tentam fazer o mais simples possível para não errar tanto. Mas isso estraga, né? Estraga, a beleza estraga, mas você não tem isso, não. Eu também, eu tento fazer o simples. Você tenta, mas você é um volante que você cria muito. Sim, mas sempre dentro dos meus, ali do meio campo, você cabeceia, você chuta pro gol, mas tem volante que fica, tipo... É porque eu também não sou aquele volante mais fixo, que tem um volante que fica mais, um volante que sai mais pro jogo. Eu sou o volante que sai pro jogo. Como é que você hoje, com 23 anos, emocionalmente em relação à pressão, por exemplo? Porque o meio do futebol é uma pressão desgraçada. Você sente pressão de imprensa quando tá, por exemplo, no São Paulo. Hoje eu vejo você muito mais maduro quando eu te conheci no Vasco. Hoje, só corrigir, eu tô com 26. Ah, já? 26. Pra mim, você sempre teve 23. Aí realmente... eu acho que tem que crescer mesmo, né? Realmente a gente aprende. Não é a mesma coisa que eu passava quando estava no Vasco na época, que se me xingassem, o mundo caía pra mim. Hoje em dia, o mundo cai. Eu lembro que você era sensível. Agora eu não te acho muito. Agora eu evito ouvir as coisas que eu sei que vão, um exemplo, o Instagram. Se eu perco, eu não olho, porque eu sei que vai ter milhões de mensagens me xingando, isso, aquilo. Então, você chegou a olhar? Já olhei, antigamente eu olhava direto. Hoje eu só olho depois que passa um tempo. Passou um tempo, aí eu já fiz um gol, aí o time ganhou. Aí eu vou lá, olho, nem ligo, mas vai tomar. E eu tô bem. Mas você não fica ofendido? Hoje em dia não. A gente fica triste não pela ofensa, a gente fica triste quando a gente sabe que jogou mal. A gente fica triste, porque a gente se cobra, quando o time perde, a gente se cobra porque... É a nossa profissão. Ali, o ambiente dentro do São Paulo, dentro de qualquer clube no Brasil, só é bom se você vencer. Quando perde, fica um olhando para a cara do outro, fica aquele clima de velório, então é horrível perder. Então a gente já vem para casa triste, a Dani hoje já conhece, já não me enche o saco mais, que antigamente... O que ela faz? Ela fala, eu acho que você jogou bem e tal, não entendia nada. Eu jogava mal pra caramba. Eu acho que hoje você foi bem, eu louco da vida, fui mal. E aí... Você foi bem?
E aí eu ficava, Dani, não, deixa eu quieto, Dani. Aí ela aprendeu, hoje em dia... tipo, hoje em dia fica ela quieta, né? Você Só foi. quando eu jogo bem, ela fala, hoje eu acho que... Eu não entendo muito bem não, mas eu acho que hoje você jogou bem. Eu falei, hoje eu joguei, mano, hoje eu joguei. E Ela aí queria te elogiar, né? O queria cara mó elogiar, mas eu triste, tava né? mal pra caramba. E aí a gente vai Você foi bem, aprendendo essas o cara coisas. perde, né? Você foi bem. Você sabe que outro dia eu estava saindo do jogo do São Paulo e eu vi que ficava uma torcida ali esperando os carros sair para ficar xingando os carros. Nem eu fico pensando, né, meu? Eu vejo você fica triste. E a maioria fica. Não, mas eu vejo gente que nem liga. Cara. Não liga aparentemente. Cara. Aparentemente, isso que eu quero dizer. Liga, que sim, fala assim, liga, realmente nós não fizemos um jogo bom. Né? Liga. Como eu te falei, né? o clima fica ruim. Fala nada com nada e vai Porque embora. chega nessas horas, assim, as pessoas de casa, os torcedores, eles não entendem essas coisas. Porque por mais que você tenha ganho a Copa do Mundo, por mais que você seja um ídolo, por mais que você tenha dinheiro para dar e vender, como uma opção de gente tem, as pessoas que já passaram lá fora, um exemplo, Luiz, Fabiano, Rogério, tá. Por mais que eles sejam referência, quando perde, quando eles erram, não adianta. O cara fica mal, fica triste, vai para casa louco da vida. Porque é o futebol, não adianta. Futebol, a cada dia você tem que tá mostrando, porque o que você fez antigamente, ninguém está nem... Mas uma das estratégias que você usou para não sofrer é não olhar a rede social? Não olhar a rede social. Quando eu perco, não ligo a TV. E você não fica assistindo mesa redonda, vendo eles ali ficar falando, comentando? Porque aquilo você ouve tanto que aquilo acaba querendo ser uma verdade. Se você ficar ouvindo toda hora, eu não sei quem foi mal, não sei quem foi mal, não sei quem tá ruim. Aí você, não, corto tudo. Mas quando ganha, você vê? Aí eu vejo, claro. Eu vejo, ligo. Nem que eu vejo, deixo ligado na TV. Mas nunca muda. Sempre você tem que usar a mesma estratégia, porque... Sempre. Porque é sempre assim. Futebol, a verdade é, se você ganhou, você é bom, se você perdeu, você é ruim. É assim que é visto o futebol. Tem pessoas que entendem de futebol, mesmo você perdendo, mas falam, mas o time jogou bem. Mas é raramente. Porque tem muita gente que vai no estádio, isso é verdade, né? E não vê como um jogo. Não, é como uma religião. A maioria como uma Então, religião. o cara, você tá lá quieta, o cara não tá acontecendo nada, eu vejo isso direto. Ele tá xingando tanto, cara, mas tão nervoso, que com a veia levantada, meu. Não, e eu reparo... Daí você fala, mas ele tá xingando quem? Nem tá acontecendo nada. Então você vê que a pessoa bota a vida dela inteira naquilo. É uma responsabilidade eu reparei grande. isso, eu aprendi isso, até não só aqui no São Paulo, mas mais aqui. Quando a gente ganhava e eu via que eu não jogava tão bem, que a gente sabe quando a gente não jogou, mesmo ganhando, a gente sabe quando a gente foi bem, não. E mesmo assim, vem uma opção de gente no Instagram, nossa, você jogou muito, você é o melhor. Aí você vê, o cara ganhou, porque ganhou... Você nem fez nada. Não fiz nada, e o cara jogou muito, você foi... E a gente sabe que não. E aí eu fui vendo isso e falando, não é assim. Eles buscam no futebol o que só tem em Deus. Né? Futebol, por Você vê, por exemplo, você vai no Maracanã, num clássico. Tem gente que não está prestando atenção no jogo. Eles estão lá para cantar, né? A torcida do Flamengo canta, grita, xinga, ninguém vê o jogo. E canta. E outro dia eu fiquei pensando, eu falei assim, meu Deus, se esses caras usassem essa energia para ir no culto, ia ser uma vigília de 5 noites seguidas. Eles têm um gás para ficar falando palavrão e xingando os outros e cantando uma música nada a ver. Adoração o tempo todo. Ia ser uma adoração violenta, não ia? Porque eles têm garra e força. São organizados para cantar, tudo bonitinho. Tudo bonitinho, né? Ia ser uma banda linda. E como é que você lidar com assédio? Porque tem gente que passa do limite, né, cara? Quando você... Eu acho que o Rio de Janeiro ele tem uma coisa muito parecida com o jogador, tanto com o artista. Como eles estão acostumados muito a ver, lá ninguém liga pra ninguém. Pode passar Tony Até Ramos, aqui em São Paulo... sem camisa peluda, ninguém liga. Aqui já é uma coisa que a aqui galera vai em cima, é um pouco mais, mas não se compara também a Porto Alegre, um exemplo. O que tem em Porto Alegre? Porto Alegre é absurdo. Porto Alegre você não pode ir para lugar nenhum, só ficar olhando, porque lá não tem nada realmente. Porque não tem o que fazer. Lá não tem nem o que fazer. Lá é futebol de manhã, tarde à noite, não tem atriz, não tem ator, não tem jogador de basquete, não tem vôlei, não tem nada. Lá é jogador de futebol. E só tem Grêmio e Inter, então fica aquela coisa... Aqui o pessoal também chega mais para tirar foto, pede essas coisas muito mais do que no Rio. Rio realmente é uma... você fica bem mais à vontade com família. E como aqui você lida com isso? Porque o Rio de Janeiro, São Paulo e até Porto Alegre
parece que a gente está em países diferentes, né? Cada um são reage de um culturas, jeito. Tudo é diferente, a cultura é diferente. Aqui, por exemplo, como é que você lidar com essa história do assédio? Para você é normal? Você está, por exemplo, na mesa com a família, daí... Eu tento às vezes incomoda, mas a gente isso que eu tem tô falando, tem fica como pulando falar, em não. cima. Entendeu? Tá. Agora, lá na igreja que eu comecei depois que o pessoal chega, na hora do culto, a última vez foi na hora da oferta. O cara deu a oferta, passou em frente, eu vou tirar a foto, depois do culto. Aí o cara ficou esperando. Aí depois esse negócio da internet é uma loucura, né? O nego olha pra sua cara, tchuc, né? Vai, me menciona e comenta lá na minha foto. O pessoal ainda fala. Mas ainda pede pra você seguir. Aqui em São Paulo, realmente o pessoal vê no shopping, posso tirar foto. Lá no Rio já é mais tranquilo. Eles mas não olham, te... é o jogador. Não, mentira, porque eu fui na praia e falei, o Souza tá aí, a praia tinha não, mas conhecer eles 200 mil pessoas ali, o Souza. Não, eu falei, mas conhecer eles conhecem, mas eles não chegam tanto pra... E como é que isso acontece na sua cabeça, assim? Você age naturalmente ou isso te incomoda? Hoje eu acho mas não te diz nada, assim. Não diz nada. Às vezes eu acho que enche o saco. Ou nunca te favorece? Não. Só? Tipo, no CT, às vezes enche o saco. Tem uma opção de gente que fica do lado de fora do CT, aí quando você para, toda vez que você quebra o carro, tira foto. Tira foto, dá autógrafo. Tem vezes que tem a mesma pessoa a semana toda. Eu falei hoje com o menino lá. Eu falei, se eu te ver aqui semana que vem, não. Eu falei pro menininho. Pessoa a semana inteira. O menininho que tava lá, semana, eu falei, você não estuda? Não, mas eu estudo à tarde. Aí quando é à tarde, eu pergunto, você não estuda? Não, eu estudo de manhã. E aí eu falei pra ele hoje mesmo, quando a pessoa, eu não vou estudar, semana que vem, nem aparece aqui que eu não vou parar o carro. Ele é muito chato. Ele vai toda semana? Toda semana, e é o mesmo autógrafo meu, e ele quer a mesma coisa. Aí tem que dar uma maneirada aí. Porque virou a idolatria da vida do cara. Só pode, porque não é só eu, todos eles que param nele ficam... Você jogou no Vasco, no Grêmio. No Vasco, qual foi a ordem? Porto, depois Grêmio e agora São Paulo. E agora São Paulo. Como foi a tua experiência fora do país? Foi boa, foi muito boa. Eu cheguei lá achando que... Primeiro que quando surgiu a proposta, a gente imaginou... O jogador de futebol imagina, né? A gente vai ficar milionário, vai a proposta da nossa vida e não sei o quê. E não é assim também no futebol. As pessoas olham também, o cara foi lá para fora, tá ganhando milhões. Não é assim. E eu fui pensando assim, chegou lá, eu me adaptei à realidade, não era milhões. Me ajudou muito em relação ao Vasco, eu subi de salário, dobrei, enfim. Mas não era o que eu estava pensando. E aí eu fui me adaptando, fui começando a jogar. Fiquei 2 anos lá, o primeiro ano eu fui bem, o segundo ano mais ou menos. Foi quando eu decidi voltar, mas foi legal para mim. Foi muito pela cultura que a gente aprendeu a amar o pessoal lá de Portugal. Fizemos bastante amigos portugueses. Íamos em uma igreja lá, que fizemos amizade também em Portugal. Fazíamos cela na nossa casa lá com os amigos do Porto e a amizade que a gente conhecia de brasileiros lá. Então foi uma experiência muito boa. A gente sempre que dava viajava lá para a Europa, porque é tudo próximo. Então valeu a pena os 2 anos que eu passei lá. O que você sente que te diferencia se você não tivesse Deus dentro do campo? Dentro do campo? Se eu não tivesse Deus, eu acho que eu nem chegaria onde eu tô, porque... Assim, não, em relação ao seu comportamento, você acha que você seria o meu comportamento. mais agressivo? Eu acho que... Você ia explodir mais? Porque você tem uma cobrança. Eu já sou muito explosivo. Porque hoje em dia você não pode falar nada, porque os caras botam a câmera dentro da sua vida. Eu já sou muito explosivo. Se eu não tivesse nem um pouquinho de temor aí, seria... Porque mas tem hora que você tá assim num lance, você fala, você tem vontade de mandar, daí você pensa, puta, não posso falar. Você tem essa parada? Tenho, às vezes você até engole sai. seco, assim? Às vezes sai. A Dani vive me corrigindo, né? Porque eu falo com ela. E ela fala, não pode. Eu falo, eu sei que não pode, porque às vezes... Nossa, porque mas você se controla, tem vezes que você não, fala, a maioria das vezes eu me controlo. Você sai andando claro, para não pegar o cara. Eu não vou ficar xingando o tempo todo. Mas tem hora que chega um limite que, é como eu falei, é muita pressão ali dentro. Porque você está sendo visto não só para aqueles que estão ali, mas por milhões de torcedores, enfim. A sua imagem está ali, você não quer perder. Às vezes o juiz te rouba, você fica desesperado. Você quer matar ele. Né? Às vezes um companheiro seu não está dando o gás que tem que dar, você fica... Mas a gente tem que saber controlar isso, claro. Eu tenho trabalhado muito isso para chegar a um nível de
Você acha que um zen verdadeiro total. cristão é conhecido dentro do campo? É. Porque uma vez eu Não, vejo, claro. quando tem esses futebolzinho amistoso na Isso igreja, aí o pessoal se revela. daí você fala, meu, o cara era quieto, não. Você já Futebol, viu isso? E pra você O ver cara a toma- proporção. A Não é? proporção de um futebolzinho de amigo, entre amigos, que não tem ninguém vendo, ninguém quer perder. Estão ali, dão a vida, não quer. Aí você imagina. É esquisito, a gente né? que- Não, porque é muita pressão. Outro dia fizeram no acampamento, era São Paulo, Rio, das meninas. Daí, uma menina me deu... Menina, então. Não, a menina me deu um carrinho, eu falei, pô, não faz isso, eu sou sua pastora. Ela falou assim, jogo é jogo. Levou pro coração. Aí quando eu vi, eu tava perseguindo ela no campo, eu saí, sabia? Eu falei, vou matar a menina. Mas não acontecia essas coisas. Porque Acontece. é esquisito, Isso né? acontece. Você fica... Leva pro coração. Não, você né? leva pro coração. Você vira uma guerra, né, meu? Tem que parar, falar, vamos parar, acabou o jogo. Parar, é. Não é? Todo jogo. É uma pressão de Entrevista domínio também. contra o domínio próprio, né? Eu não sou a favor. Do quê? Eu falo com o pessoal que aqui no Brasil tem esse negócio de o cara acabou o jogo, fica lá igual o demônio pra você falar besteira, sabe? Igual o demônio pra te Você pegar sai de na hora que cabeça você tá com quente, raiva, né? E isso não é legal. Lá fora não existe isso. Lá fora você não tem essa. Você sai de jogo Eles cabeça ficam quente. tipo TV Fama atrás de você. O que você tá Fica. sentindo É, agora? você o Né? jogo perdeu. É verdade. Você, O cara acabou de tomar você uma bola. tomou. E aí, o que você acha do seu... daí você quer- você tem que ter muito cabeça fria. Eu já errei algumas vezes, mas eu aprendi. Agora, quando Hoje o em cara dia- vem, você já pensa, deixa eu não. pensar Só- mesmo. Eu só falo quando a gente ganha. Quando a gente perde, eu não falo. né? Abaixa a cabeça e sai correndo? Não vou falar. Tchau, tchau. Pra não falar besteira, porque dá uma repercussão muito grande. Então é melhor você ficar quieto e... Outro dia eu tava vendo, todo dia eu acordo, eu assisto, aliás, eu vejo o Globo.com, UOL, dou uma olhada nas notícias, daí tava lá, Souza, adoro quando eu escrevo dele, Souza, eu já sei que é você, Souza avisa não sei quem de treino, que tinha sumido, quem é que tinha Centurião. sumido? Não, o Centurião, que ninguém conseguia falar com ele. Então, E aí mudaram o treino do dia pra noite lá e ele não tinha ido pro jogo. O jogo foi à noite e aí mudaram o treino no outro dia pra de manhã. E ninguém conseguia falar com ele. A pessoa falou, você mora no prédio dele, avisa pra ele lá. Só que eu falei, vou ficar interfonando pro negócio à noite. Aí eu vi que ele postou uma foto no Instagram, eu fui lá no Instagram dele e falei, Centurião, o pessoal tá tentando falar com você, não tá conseguindo. O treino amanhã mudou, tá... Pra quê? Aí a pessoa- pra quê, cara? Olha a imprensa, como é que é, mano? Os caras ficam fuçando os seus negócios, cara. Eu já Você tô não pode fazendo- ter vida social nenhuma, meu. eu tô fazendo um Instagram novo agora pra ninguém só pros invadir? amigos. Não, aí eu fechei, tranquei, depois você me adiciona. Tá bom, me avisa, Ó, cara. tranquei e só vai ter amigo, porque... Não dá, né, cara? Como você Não dá pra fazer nada. perseguem, né? Persegue. Perseguição, né, meu? A imprensa em Você, cima, nossa, cara. você bota foto de um... eu botei foto da igreja lá aquele dia, postei. Você persegue o cara. Aí eu botei adorando ao Senhor lá como legenda. Aí o cara meteu embaixo, tá na igreja, pede pra Deus te dar raça, vontade. Dá vontade de xingar o cara dele. Aí eu falei, não, mas, aí eu escrevi embaixo, vou pedir pra Deus te abençoar. Te abençoar, guardar a sua vida. Aí ele foi todo cheio de remorso. Falou, não, Souza, não tô te criticando e tal. E quebrei ele também. Pede Aí pra ele, Deus te dar asas. não tô te criticando. Aí eu falei, tá, mas então você tem que... Como provocam, né? Provoca, cara? provoca, Porque a rede né? social é assim, se você responde, não acaba mais. Não né? acaba mais. Daí Não, mas entra eu respondi assim na boa. Eu falei, vou pedir pra Deus te abençoar e te dar uma semana de paz. Aí ele ficou todo cheio de remorso, porque aí ele foi... E ele responde. hein? Não, ele respondeu, não, Souza, não, obrigado, mas eu não tava te criticando e tal, só... Aí eu falei, não, beleza. Não, por exemplo, até o da tua esposa, que não tem nada a ver com isso. Não, eles mencionam ela. Uma vez ela postou, eles mencionam ela. Não, ela postou Quando eu perdi uma o pênalti foto, contra o Cruzeiro agora... estou surfando, sei lá, ela tava na praia lá, escreveram assim, manda ele jogar a bola. Contra o Cruzeiro agora que eu Manda perdi. seu marido jogar a Eu bola. perdi um pênalti agora contra o Cruzeiro. Nossa, O que você tinha aconteceu? até mandar mensagem pra ela. Pra ela? Pra ela, Falando o quê, mencionaram, pra né? Você no comentário. Eu nem sei, nem perguntei porque eu É, não fico vendo. eles fazem isso, né? Fico. Aí eu vou fazer um que eu não quero mais ver ninguém. Né? O cara não vai saber de Quero mais ninguém. saber de ninguém. Mas o legal é que você lidar com isso de uma forma sossegada, né? Não, Por tem exemplo, que você lidar. acabou de eu falar, nunca, eu um errei exemplo. pênalti, mas olha como você fala, eu errei pênalti com profissionalismo, todo Claro, mundo erra. todo mundo erra. Agora, você lembra quando você e o Allan Kardec chegaram na igreja chorando, vocês estavam na Sub-17 que da eu seleção perdi um brasileira? pênalti lá, eu Daí fiquei você e o desesperado. Allan ficaram desesperados, e a galera da igreja ficava, meu, Não é porque assim você mesmo, errou. tá. A galera enche o saco. Agora perdi, infelizmente. É. Isso aconteceu. Quanto tempo você ficou no Rio? Como assim, profissional? No Vasco? Não. Lá, até... 2 anos também. 2 anos no Rio, 1 ano e 7 meses, mais ou menos, 6 meses. Foi lá que você, Em no Porto. Rio, que você conheceu
A sua esposa, Foi no né? Rio que eu conheci minha esposa. Agora já tá na hora dela entrar, né, meu? Entra aí, Dani, a Pete. Dani Vai ela Pete. vir com a Pete. Tá na hora dela entrar pra gente contar aí como é que foi essa história de amor, né? Eu acompanhei Essa história foi complicada. o namoro deles, o noivado, o casamento. E o casamento teve fogos. Lembra? Vocês são chiques, mesmo. né? Teve mesmo. E quando um casal dá um testemunho, às vezes a pessoa pensa, ai meu, que tudo mentira. Ninguém acredita que o outro casa em santidade. Sabia que a galera não acredita? Se vocês pusessem uma foto e escrever um negócio desse, eu vi o coitado do Davi Luiz lá, botou no Instagram dele, batizando e falando que ia casar em santidade. Isso que acabaram Ele falou com que a vida queria, dele. ele falou que queria mas- ter casado. Então, ele quis botar esse assunto à tona e quase mataram ele. Eu vi Mas embaixo não, falando, pessoal- imagina, que coisa idiota, isso não existe. Vocês que casaram em santidade, vocês sentiram a bênção de Deus sobre vocês terem se separado antes? Não, a gente sempre, é o que a gente fala, quando a gente casa debaixo das mãos do Senhor, a gente tem certeza que vai dar certo, não tem dúvida. Igual o povo fala na TV de, e se na hora não gostar, sabe? Aquelas coisas de, fica se não gostar. A gente sabe que vai gostar porque o Senhor, quando confirmou no meu coração que era ela, eu orei. Ela não queria saber de mim, né? Não queria dar nem Mas conta ideia. assim, desde o começo, você estava no meio do culto, você viu uma loira e Não, falou, não é nem no meio do culto. Primeiro que eu achava que ela... Foi um culto jovem. Não, mas eu já estava te vendo antes. Só que eu achava que ela pegava o Armando, né? O Armando, lembra do Armando Meu da amigo igreja? Armando. O Armando só vivia na cola dela. Ele morava perto da minha casa. Tinha que pegar Aí ele ficava dando carona pra daí ele. você E eu achava que só vivia colado. achou que era namoradinho. Namoradinho. E eu nem... Meu Armando é um negãozão lá. Não dá pra não mexer vou com brincar. Armando. Aí um dia o Thomas, que eu fui falar com o Thomas, falou, não, tá maluco, o Armando é nada não, cara, ele pega carona. Aí eu falei, então... Aí peguei o MSN dela e um dia antes de ir pra seleção, a gente meio que se conheceu lá no Big Polis, né? Mas a primeira vez que eu vi ele, eu tava na escala da intercessão no culto de jovens. Eu E aí tava 10 anos na igreja e ela nunca me viu. Tava ele e o Kardec, aí eu vi, porque duas toras na minha frente, eu falei, chamou atenção, né? Aí depois a gente foi pra comer no Fronteira, ali na Barra. Aí que eu vi ele de fato, não tinha ainda enxergado a cara dele. Aí eu Tá, enxerguei mas pra ela mim. até então... E aí depois desse dia que você veio falar comigo. Aí a gente ficou falando na MSN um tempo, eu fui lá pra fora pra jogar pela seleção, ficamos falando no Skype, a gente virava a noite falando. Época da MSN, Todo dia. muito tempo. Todo dia virava a noite falando, eu ia dormir tarde pra caramba falando com ela. E jogava com sono. E aí jogava como mais novo, né? Naquela história de novo. Nada, não né? sente Na nada. paixão, Na né? O amor é paixão. lindo. E aí, mesmo assim, a gente fazendo estudo, falando direto e tal, era todo dia umas 5 horas por dia. Não, porque ele é bom de lábio. Você já Então, viu, Ele é bom de muito lábio. causeiro. Então, Carioca, qualquer né? um Então. ficaria com ele no telefone horas e horas. Ele fala, E ela, mas aí ela, eu cheguei no, Causeiro, né? Causeiro. cheguei no Rio, levei vários presentes pra ela. Vários. Vários presentes. Levei perfume, a camisa seleção, dei mais o quê? Chocolate. Bolsa. O perfume que ele me deu, eu dei pra minha prima. É? Porque eu fiquei com tanta raiva. Eu não queria nada que lembrasse ele, assim, que Mas ele... por quê? O que Porque ele fez? quando chegou lá, ela ficou. Eu usava a Andressa e a Fernanda, dois meninos lá, pra ficar amaciando a carne ali, né? Tipo, falando que era amiga Falando dela. de Ia pra você casa bem. dela, ficava naquela. Você falava assim, você tinha que ficar 5 horas com ela e 5 com elas Com outras. as outras falando. Nossa, que trabalho, né, meu? O cara te amava. E aí, quando chegou no Rio, que as meninas. Eu trouxe presente pra todo mundo, mas pra menina eu dei uma bolsa falsa do Louis Vuitton lá, que eu comprei lá no Egito. Cheio de coisa A falsa. minha única verdadeira. cheio de pirâmide, não. Aí pra ela eu já dei uma Deu a bolsa bolsa, verdadeira, né? Com perfume Blusa dentro, oficial blusa oficial. e Para as chocolate. meninas eu dei uma camisa de treino e essa bolsa Furada. furada. Pra ela eu já dei, aí tinha chocolate, tinha perfume, tinha camisa Pega oficial, tudo tinha... Aí ela chegou no carro, eu falei assim, não abre aqui em casa, né? Eu tava estrelando em casa, eu falei, não abre aqui, que eu ia senão ficar elas sem vão graça, ficar ia com ficar... raiva. Não, nem raiva, ela ia... descobri, né? Eu falei, abre... Ele Aí ia elas desceram e foram lá pro carro, e eu fiquei lá da varanda olhando, e o carro ficou parado horas, né? Eu falei, ela deve estar abrindo.
Olha que fofoqueiro. E aí que as meninas falaram com ela, que ela olhou, vem cá, na de vocês, elas fazem sonsa, né? Na de vocês tem o quê? Ela Não sei o fez quê. que não entendeu. Né? Aí as meninas, na minha tem isso, isso, isso. Aí as meninas, Dani, larga de ser debilóide, você não vê que o garoto tá querendo alguma coisa com você. Por isso que eu dei o perfume. Aí ela, o Souza não tem nada a ver comigo. Você devolveu o fica perfume? mal. eu dei Não, pra ela minha deu prima. pros outros. Minha prima adorou. Adorou. O Armani Code, eu lembro. É. Ah, Aí, você não gostou? O que tava afim de você? Não, Não gostei. não, ela é meu Aí nessa amigo. noite, elas dormiam comigo no meu quarto, que eu morava lá, tava morando lá na Barra, né? Que elas estavam comigo lá no apartamento, elas dormiram na sala, eu dormi sozinha no quarto, não deixei ninguém Ficou com dormir raiva comigo. delas, Fiquei todo com mundo. raiva delas, que elas estavam encobrindo tudo, sabe? Sem me falar. Ah, elas estavam ajudando. Tava ajudando, Tava ajudando, mas não sabia. E aí, Como é que você quebrou o coração da moça? foi de só coração, muito, muito, porque foi fácil não. Foi difícil? Nossa, muito difícil. Demorou uns 3 Ela era 4 muito meses. louca, cara. Ela falava que Deus estava falando com ela. E que A Deus primeira vez que não era você Deus falou pra mim, nada. Você teve participação. Eu não me Ela, sabe o que ela fazia? Sabe o que ela fazia?